E aí pessoal, vamos continuar estudando IoT no nosso vídeo de hoje. Agora vamos colocar tudo aquilo que aprendemos nos últimos vídeos junto para funcionar no nosso microcontrolador ESP8266. Exatamente! Vamos agora começar a enviar timestamp, temperatura e o valor de corrente através do MQTT. E para isso realizamos várias alterações no código-fonte que vamos mostrar para você logo depois da vinheta. Ok, começamos dando uma olhada aqui na pasta do projeto, onde nós podemos ver vários arquivos, né? Vamos trabalhar com aquele sistema de abas para facilitar a gestão do nosso código, pois vai ter bastante coisa funcionando aí. Primeiro, nós podemos observar os dois arquivos referentes à parte de comunicação que nós já vimos há alguns vídeos atrás. Então é toda aquela parte do MQTT e da conexão com o Wi-Fi. Temos também aqui o que eu adicionei, o arquivo global.h. Este arquivo aqui eu vou centralizar tudo aquilo que é comum a todo o projeto, como por exemplo a parte de OneWire, que vai fazer a comunicação I2C, tanto com o DS18B20 quanto com o nosso RTC. Os dois utilizam essa mesma estrutura, então vai ficar aqui dentro do global.h, aí basta eu fazer a include do global.h em todos os locais onde ele for necessário. Temos também o RTC, rtc.h e rtc.ino, onde temos no rtc.h, obviamente, todas as definições, e no .ino nós temos o código. Isso daqui veio lá do nosso projeto, onde demonstramos o uso do RTC. O S16E20.ino é o arquivo principal, sct.h e sct.ino é para a leitura do sensor SCT100, conforme nós já demonstramos nos nossos vídeos anteriores, e finalmente temos o tempsensor.h e o tempsensor.ino, que é basicamente o código que nós vimos no vídeo anterior sobre o uso do DS18B20. Agora vamos dar uma olhadinha aqui como ficou efetivamente a separação destes códigos. Aqui no arquivo principal, no S16E20, nós temos as includes para todos os header files, o com.h, sct, tempsensor, rtc e global.h. Logo aqui na linha 8 nós temos o setup, onde inicializamos a nossa porta serial em 115.200. Temos aqui o SCT-CFG para inicializar o SCT, o Wi-Fi Start para inicializar o Wi-Fi, o Connect MQTT para efetuar a primeira conexão com o nosso servidor, retornando o status para MQTT status. Finalmente, nós temos a linha 16, inicialização do DS18B20, com a chamada do procedimento begin do objeto temperature, sendo que este objeto, como nós vimos no vídeo anterior, ele faz parte da biblioteca Dallas. E finalmente aqui temos o RTC start. Ok, vamos dar uma olhadinha primeiro no que nós temos em relação às modificações para colocarmos, acomodarmos os arquivos para leitura de temperatura e para o RTC. Começamos pela temperatura. No tempsensor.h nós temos a verificação de definição do header files e finalmente, caso não tenha sido definido, ele vai definir então este header. Isso daqui é uma guarda, né, para que ele não redefina mais de uma vez, né, o que nós temos aqui dentro, causando erros de compilação. Então aqui nós temos a include para a biblioteca Dallas Temperature e também uma include para o global.h. Por que o global.h? Porque dentro do global.h nós temos também as includes para a biblioteca OneWire e Wire e também a definição de quem é o pino para o OneWire. E finalmente a definição do objeto OneWire, que vai ser utilizado tanto pela biblioteca Dallas Temperature quanto pela biblioteca do RTC. Portanto, nós chamamos, né, o global.h, nós damos este include tanto no tempsensor.h quanto aqui no rtc.h, pois ambos utilizam o OneWire. Voltando então para o tempsensor.h, nós temos a linha 8, a definição do objeto temperature e ligando ele então ao objeto OneWire, que vai fazer todo o controle do I2C.
Também temos aqui a definição de uma variável global do tipo float, chamado temperature C, né? Vamos retornar então o valor de temperatura em graus Celsius, inicializado em 0. E também temos aqui a função getTemperature, onde nós vamos fazer todas as chamadas em sequência para a leitura da temperatura e disponibilização dela a partir desta variável global. E onde está isso daqui? Então o getTemperature está em tempSensor.ino, né? Não tem extensão aqui, pois é a extensão da própria ferramenta. Aqui então podemos observar a include para tempSensor.h e a nossa função, aonde nós temos na linha número 5 a chamada do procedimento requestTemperature, que está dentro do objeto temperature. Então ele vai efetuar a leitura dos valores no DS18B20 e armazenar em um elemento de memória dentro do próprio objeto. E finalmente aqui nós temos a chamada do procedimento getTempC, né? Podemos observar que é em graus Celsius, by index 0. Nós podemos ter vários sensores, então vamos pegar do sensor de número 0, retornando o valor para a nossa variável global temperature C. Ok? Resolvido isso aqui. Então podemos dar uma olhadinha também no RTC.h. No RTC.h temos novamente toda a parte de definições, né? Verificação, definição, include para RTCDS3231.h, que é para a biblioteca do nosso RTC, e a include para o global.h, conforme já mencionado. Temos aqui a definição do objeto, conectando este cara diretamente com o wire, né? A biblioteca para comunicação I2C deste cara. Na sequência, linha 11, nós estamos definindo uma variável global chamada datetime, e ela é do tipo RTC datetime. Este cara aqui, obviamente, é uma struct que está dentro da biblioteca. Então nós estamos utilizando uma estrutura aqui já organizada para termos todas as informações como dia, mês, ano, hora, minuto, segundo e por aí vai. E aqui eu crio uma variável, ou melhor, um array do tipo char, que nós vamos montar o nosso timestamp naquela ordem já conhecida e que é suportada pelo MySQL, com ano, mês, dia, hora, minuto e segundo. Linha 15, temos a função RTCStart. Linha 16, RTCGetDate. Linha 17, timestamp, onde nós temos como parâmetro de entrada uma variável do tipo RTCDateTime. Esse daqui era a antiga função onde nós printávamos o valor de data e hora na tela. Eu apenas fiz alguns rearranjamentos nela para utilizá-la de modo a organizar o nosso timestamp para o envio através do MQTT. E aonde nós vemos isso, então? Tudo aqui dentro de RTC. O RTCStart é nada mais do que todo o código que estava dentro de setup, lá na inicialização do nosso código, onde demonstramos o uso do RTC. Eu não mudei absolutamente nada aqui, ok? Aqui na linha 59, o RTCGetDate é nada mais do que as duas funções relacionadas com a obtenção do valor de data-hora, né? Então nós chamamos o procedimento getDateTime através do objeto RTC e o resultado é armazenado dentro da variável datetime. E por fim eu chamo a função timestamp, passando datetime para ele reorganizar e colocar dentro daquele array char que é o timestamp que nós vimos anteriormente. Esta função timestamp está bem aqui, ó. Ela é exatamente a função que nós já tínhamos anteriormente para printar data e hora na tela. Eu só fiz algumas pequenas alterações aqui, principalmente relacionada à ordem de valores que vai ser colocada dentro do array timestamp. Anteriormente nós tínhamos dia, mês e ano, espaço, hora, minuto e segundo, com aquela tabulação que nós conhecemos, né? Com as barras ali na data e os dois pontos para o ano, né? E aí nós teríamos esse resultado aqui, por exemplo, 10/3/2022, espaço 10:33 com 45, por exemplo. Esse era o resultado que nós tínhamos. E agora eu reordenei, né? Coloquei aqui, ó, utilizando o PSTR, para que ele colocasse 4 algarismos do primeiro elemento de memória, que está dentro da nossa struct, né? Chamamos aqui dt.year. Em sequência, 2 algarismos para o segundo elemento de memória listado, que é o dt.month, o mês.
Novamente na sequência 2 algarismos para o dia, mais 2 algarismos para a hora, mais 2 algarismos para o minuto e, por fim, mais 2 algarismos para o segundo. Se você quiser alterar a ordem, basta você modificar aqui a sequência de como estão estes caras. Se você quer tabular isso daqui, basta dar, por exemplo, um espaço aqui, botar uma barra, fazer como você quiser, ok? Mas para o nosso projeto aqui, como queremos mandar isso em formato timestamp para o SQL entender, precisa ser nesta ordenação, seguindo aquele modelo que mostramos anteriormente com ano, mês, dia, hora, minuto e segundo. Ok, então este cara aqui serve justamente para organizar tudo e ele já vai organizar o nosso timestamp quando nós chamarmos a função rtc_getDate. Vamos agora seguir adiante e ver o que mais nós temos aqui na nossa função loop. Na função loop, então, nós começamos a linha 22 com o leCorrente, descarregando a informação dentro de fcur, que é a nossa variável ponto flutuante, para armazenar o valor de corrente lido. Temos a chamada de getTemperature, que nós vimos anteriormente, que vai efetuar a leitura do DS18B20 e, finalmente, do rtc_getDate, para nós atualizarmos os valores de hora, para assim conseguirmos logar quando nós obtemos os valores de leitura de corrente e leitura de temperatura. Na sequência, eu tenho uma sequência aqui de serial print, onde vamos conseguir ver através da WART o valor de corrente, temperatura e o timestamp. Finalmente, nós temos o envio dos dados através do MQTT_send_data, e aqui temos algumas alterações que eu vou precisar mostrar para vocês. Vamos voltar então aqui no com.h. Primeira coisa que eu fiz de alteração foi modificar a definição dos nossos tópicos. Agora nós temos que mandar também a temperatura, e eu vou publicar isso em um tópico separado, um tópico diferente. Portanto, eu criei duas definições, a topicur e a topic temperature, para nós dizermos qual é o tópico para a corrente e o tópico para a temperatura ser armazenada. Observem que antes isso daqui era um ponteiro constante, e agora não é mais. Agora nós estamos utilizando defines para isso aqui. Na sequência, o que tivemos também de alteração foi o MQTT_send_data, que não recebe mais apenas o status da comunicação e da Wi-Fi, mas também recebe o valor que será enviado e o tópico aonde será publicado. Observem que ele tem que ser do tipo const_char. Por quê? MQTT_send_data é uma função, ela é descarregada da memória quando é concluído o processo. E a cada vez que ela for recarregada, ela vai pegar uma definição, um array de caracteres que está definido fixo no código e colocar aqui na entrada como um ponteiro. Portanto, isso aqui precisa ser constante para que não corramos o risco de ter alguma informação sobrescrita durante a execução do código, ok? Vamos ver então o MQTT_send_data agora dentro do arquivo com. Então aqui está o MQTT_send_data alterado com as duas novas entradas. Na sequência aqui, o que nós fizemos de alteração? Primeiro, eu removi aquela verificação com a função milis, né, que prendia esse cara e fazia com que ele só pudesse ser executado a cada 1 segundo. Agora esse tratamento tem que ser feito diretamente lá na nossa pilha principal de execução, na função loop. Então este cara ele precisa executar quando ele for mandado, independente do momento, certo? Então eu removi aquilo. Também o que eu fiz aqui foi aumentar o tamanho do array temporário para 6 caracteres, pois agora nós precisamos enviar um caractere a mais, pois estamos lendo temperatura também. E a temperatura do ambiente ela pode chegar a 30, 40 graus, certo? Diferente do valor de corrente, que apenas 3 algarismos eram os suficientes. Desta forma, o que nós temos aqui é que eu alterei esta variável, que antes era variável cur, para a variável value, do tipo string, né, uma variável mais genérica, e aí eu passo o valor fvalue, que é o que está entrando aqui na nossa função, na sua entrada padrão, numa das entradas padrões dela. E assim eu faço já a conversão de qualquer valor que chega ali, de float para string, e por fim convertemos isto para char array, passando que ele deve fazer isto com 5 caracteres. Aí todo o restante é igual, apenas alterei aqui ó, de topic para topic to send e aqui também de topic para topic to send, pois é o tópico que nós estamos
relacionando aqui no terceiro termo da entrada padrão da nossa função. E assim eu consigo utilizar esta mesma função para envio de dados para múltiplos tópicos e múltiplos valores, se torna muito mais versátil. A função callback não teve nenhuma alteração, entretanto, para não gerar confusão, né, no nosso código e também devido a algumas limitações, eu removi a assinatura de tópicos aqui na configuração. Então, se nós formos olhar aqui no Connect MQTT, bem aqui, ó, nós tínhamos uma linha que fazia a conexão, a subscrição de um tópico. Eu removi isto, pois nos testes que eu fiz, não foi possível subscrever 2 tópicos ao mesmo tempo. Ele sempre mantinha o último tópico que foi subscrito. Então, para nós conseguirmos trabalhar com mais de um tópico, será necessário algum tipo de agendamento para que isto funcione corretamente. Então eu removi isto, pois também não nos faz diferença, não precisamos ter a subscrição destes tópicos que nós estamos já enviando os dados. Ok, feito isso não tem mais nenhuma alteração. Podemos observar agora aqui no arquivo principal, no S16E20, que nós temos as chamadas do MQTT SendData, passando MQTT status, aqui o valor de corrente que nós lemos anteriormente, e também o tópico onde será publicado. Aguardo 100 milissegundos, que é um tempo ok aí para uma resposta dentro da rede local, e chamamos novamente o MQTT SendData, desta vez passando o valor de temperatura que nós lemos anteriormente, também com o tópico o qual será publicado este valor. E aguardamos 900 milissegundos para o próximo ciclo, onde ele vai ler tudo de novo, valor de corrente, temperatura, timestamp, e reprocessar as filas para o envio ao MQTT. Ok, a princípio tudo certo, acredito que eu não esqueci de mostrar mais nada aqui para vocês. Podemos então enviar isso daqui para o nosso microcontrolador e ver funcionando na prática. Enquanto ele vai compilando aqui, obviamente nós precisamos estar com a nossa máquina virtual inicializada, pois estamos utilizando o MQTT que está nesta VM. Você também pode utilizar, conforme as dicas anteriormente, o MQTT lá do projeto Mosquito, que ele é livre e está aí na internet para você fazer os seus testes. Aqui eu já estou com o MQTT Box aberto, funcionando. Podemos ver que ele está subscrevendo Bobson/temperatura. Então, assim que o código for enviado e tudo inicializar, nós poderemos ver os valores sendo enviados a partir da leitura do sensor DS18B20. Em relação à montagem do nosso circuito, não temos nenhuma mudança em relação ao projeto anterior. Continuamos com o DS18B20 aqui instalado e também temos o nosso RTC, o restante está tudo igual. Então, inicializado, Ctrl+Shift+M aqui para abrirmos o Serial Monitor, podemos observar já as leituras sendo realizadas. Eu estou neste momento sem o sensor de corrente instalado. Vamos instalar ele no nosso próximo vídeo quando demonstrarmos toda a parte do SCADA, pois precisamos fazer ainda algumas adaptações, né? Então podemos ver aqui leitura de corrente, temperatura, a sala está com 17,94 graus neste momento, e também podemos ver aqui o timestamp, segundo a segundo praticamente, né? Cada 1, 2 segundos aí ele está incrementando devido ao pooling do nosso sistema. Agora vamos ver se no MQTT Box nós temos os dados chegando e realmente nós temos, olha só, está incrementando como é o esperado, o nosso timestamp aqui, mandando o valor de temperatura através da rede. Podemos verificar também o valor de corrente. Basta assinarmos o tópico da corrente. E aí está, olha só, está então enviando certinho os valores de corrente. Por que está vindo 0.1 e não o valor certinho, como está demonstrando aqui, ó, no nosso Serial Monitor, né, 0.08, 0.09, porque ele está arredondando. Então ele está arredondando ali o valor para nós e não vejo nenhum problema, né? Afinal de contas, o sensor também não tem tamanha precisão assim para conseguirmos fazer esse tipo de leitura na ordem dos miliamperes. Então é isso aí, conseguimos botar tudo isso para funcionar e agora, nos nossos próximos vídeos, vamos terminar de fazer a integração com o sistema SCADA e também aí podemos começar a gerar gráficos e trabalhar com essas informações.
E este foi o nosso vídeo da semana. Tenho certeza que você gostou. Já deixou aquele like, né? E vai compartilhar aí nas suas redes sociais para ajudar com o crescimento do canal e a divulgação do nosso trabalho. Dúvidas, críticas e sugestões de temas, utilize os comentários do YouTube. Pode deixar aí embaixo. Vai que a sua dúvida ela acabe virando algum vídeo aqui do canal. Agora, se você quer nos apoiar mais diretamente, você pode escolher qualquer cupom aí do Mercado Pago ou até mesmo assinar o nosso projeto lá no Padrim para doações recorrentes. O seu nome vai aparecer aqui no final, junto com os demais doadores dos últimos 30 dias. Não esquece também que temos os nossos cursos Hotmart, link aí embaixo na descrição, e também você pode nos seguir nas nossas redes sociais e ficar por dentro de tudo o que está acontecendo por aqui, ou trocar uma ideia comigo aí a partir do Twitter. É isso aí, até o nosso próximo vídeo.